Oi, tudo bem? Professor Samuel Noronha aqui com uma aula de controle hormonal do ciclo sexual feminino. Esta aula é voltada para você que está no primeiro semestre de enfermagem do curso da Franco Montoro, tá? Na disciplina de CHE, no módulo Embriologia. Mas se você estiver cursando qualquer outro curso da área da saúde e você está precisando aprender sobre o controle hormonal do ciclo sexual feminino, essa aula serve para você também, tá? Então vamos lá. Na verdade, essa aula ela traz apenas um resumo dos hormônios que participam desse controle. E para a gente guardar essa informação, a melhor maneira é construindo essa tabela que eu estou mostrando para você agora. Tá bom? Então, essa tabela aqui, olha, ela vai ter 4 colunas, certo? E ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá bom? Na primeira coluna, o que, que a gente vai ter? O hormônio que participa do controle, certo? Na segunda coluna, o órgão produtor. Na terceira coluna, o órgão-alvo, onde esse hormônio vai agir. E na quarta coluna, a natureza bioquímica deste hormônio que está participando do controle do ciclo sexual. Tá bom? Então vamos lá, olha. O que a gente tem que guardar aqui? Primeiro hormônio que está atuando neste ciclo ou no desencadeamento desse ciclo é justamente o GNRH. Esta sigla em inglês quer dizer hormônio liberador de gonadotrofinas. Tá? Hormônio liberador de gonadotrofinas. A gente começa por ele, mas na verdade ele também está sujeito à ação de outros hormônios, de outras moléculas aí. Né? Na verdade, aqui, quem controla a liberação do hormônio liberador, que passa a ser liberado no início, né, da puberdade da menina, é a quispeptina. Tá? Essa substância, então, controla o GNRH, mas a gente vai começar com o GNRH, tá bom? Qual é a estrutura produtora do GNRH? É justamente o hipotálamo. Então, lembre-se, o controle do ciclo sexual feminino começa nas estruturas nervosas, tá? Tá lá no tálamo, no hipotálamo, mais especificamente, tá lá onde é produzido o GNRH, certo? O GNRH vai agir onde? Ele vai agir na hipófise anterior, certo? Então ele vai chegar lá por aquele sistema de vasos, sistema porta hipotalâmico hipofisário, que vai conectar o hipotálamo com a hipófise anterior. Que tipo de molécula é o GNRH? Ele é um decapeptídeo, uma molécula muito lábil, né, que tem um tempo de meia-vida aí de 2 a 3 minutos. Mas mesmo com esse tempo de meia-vida tão curto, esse decapeptídeo, ele consegue chegar no seu órgão-alvo, porque a distância que ele vai trafegar é bem curta entre hipotálamo e hipófise anterior, ambos ali na base do encéfalo, certo? Então, estamos aí, ó, GNRH, órgão produtor, hipotálamo, hipófise anterior é o alvo e é um decapeptídeo. Segundo hormônio, agora a gente vai falar das gonadotrofinas, tá? A primeira, o FSH, ou hormônio folículo estimulante, certo? Qual estrutura é responsável pela sua produção? É a hipófise anterior, certo? Então, a hipófise anterior está sujeita ao controle do GNRH e ele faz com que ocorra a liberação do FSH. Então, hipófise anterior produz o FSH e o FSH vai agir onde? Olha, o FSH vai entrar na corrente sanguínea e vai até a gônada, onde ele vai encontrar aquela camada de células do folículo chamada células da granulosa. Lembre-se, o FSH estimula as células da granulosa a se proliferarem mais, faz parte ali do processo de maturação folicular e também estimula essas células a produzir o hormônio 17-beta-estradiol, tá? Então, lembre-se, FSH é produzido aqui na hipófise anterior, mas ele vai agir lá na gônada. Que tipo de molécula é essa? Essa tem que ser uma molécula mais estável do que o GNRH. Essa é uma glicoproteína, tá? Então tá bom, FSH, produzido na hipófise anterior, age nas células da granulosa e é uma glicoproteína. A segunda gonadotrofina é justamente o hormônio luteinizante, LH, terceira linha ali, olha, né? LH é produzido onde? Também na hipófise anterior, está sujeito à ação do GNRH, controlando a sua liberação. Esse hormônio é produzido na hipófise anterior, e ele age onde?
também numa estrutura presente lá na gônada. Ele vai agir lá no corpo lúteo, certo? Aquela estrutura que permanece no ovário após a ovulação e que vai ser responsável pela produção da progesterona quando estimulada pelo hormônio luteinizante. Que tipo de molécula é o LH? Também é uma glicoproteína. Então, LH, produzido na hipófise anterior, age lá na gônada, no corpo lúteo, e é uma glicoproteína também. Certo? Então, estas foram as duas glicoproteínas. Perdão, essas foram as duas gonadotrofinas. Agora a gente vai falar dos hormônios sexuais femininos. Os hormônios produzidos lá na gônada, certo? Por enquanto a gente estava falando de hormônios que eram produzidos em estruturas nervosas, certo? Muito bem. Primeiro hormônio feminino do qual falaremos, 17-beta-estradiol. Órgão produtor, conforme já dito, células da granulose. Ação. Lembre-se, o 17-beta-estradiol tem uma ação generalizada pelo corpo da mulher. Vai agir em tecido adiposo, vai agir na pele, vai agir em diversas estruturas. Portanto, quando isso acontece, a gente diz que a ação do hormônio é sistêmica, certo? Vai promover uma série de alterações no corpo da mulher, especialmente produzindo o acúmulo de gordura em pontos específicos do corpo da mulher. Isso quando ela passa a produzir esse hormônio, certo? Qual é a natureza desse hormônio? É um hormônio de natureza lipídica, tá? Derivado do colesterol, também conhecido como esteroide, né? É um lipídio do tipo esteroide. E o último hormônio do qual falaremos aqui é o outro hormônio sexual feminino, que é a progesterona, certo? Então, a progesterona vai ser produzida justamente no corpo lúteo, né? E vai ter como órgão-alvo praticamente somente o útero, tá? O mais importante que a gente tem que lembrar é o útero, especialmente duas camadas desse órgão. O endométrio, que não descamará enquanto este hormônio progesterona estiver ali estimulando, e o miométrio, impedindo também ou diminuindo as contrações uterinas. Então, a progesterona é um hormônio fundamental na manutenção da gravidez, tá? Assim como o estradiol, a progesterona também é um hormônio de natureza lipídica, tá certo? Então, progesterona, corpo lúteo, útero, lipídio, tá certo? Estudante, é isso que você tem que guardar, tá? É sobre o controle hormonal do ciclo sexual feminino, tá certo? Então você tem que lembrar qual é o hormônio que está participando, quem produz, qual é o alvo e que tipo de molécula é essa, tá bom? A minha sugestão agora para você é que você pause esse vídeo, olha, e faça essa atividade, tá? Então, que você tente preencher todas as linhas, vê se você lembrou de tudo que eu acabei de falar aqui, e aí depois você volta lá e confere, tá certo? Bom, deixa um like aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, e muito obrigado. Tchau, tchau.